Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alterações que acontecem no sistema cardiovascular no decorrer do envelhecimento, né? Então a gente sabe que existem algumas alterações, tem coisa que muda, tem coisa que não muda. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o coração mesmo, tá? Propriamente dito. O coração, ele é um órgão que tem uma capacidade de autorregeneração. Então, existem células-tronco presentes ali no miocárdio, né? E elas são capazes, então, de substituir as células miocárdicas quando necessário, né? O que acontece? Que durante a vida da pessoa, ela tem cerca de 18 trocas, né? Então, 18 vezes que você vai ter as células-tronco substituindo ali as células miocárdicas dentro de uma necessidade. E nesse caso aí é sem necessariamente uma patologia, tá? Independente da pessoa ter uma patologia cardiovascular ou não, ela vai ter essas substituições. O que acontece, né, no decorrer do envelhecimento e por conta do envelhecimento é que essas células tronco elas acabam perdendo a capacidade delas de forma progressiva, né, de se diferenciar e realmente de se multiplicar ali no tecido cardíaco. E isso faz, então, com que haja uma perda progressiva de tecido cardíaco, porque a pessoa ela já não tem mais a mesma capacidade ali de substituir, né, o miocárdio ali na necessidade dele, tá? Então, isso acaba diminuindo a quantidade de tecido ali no coração, mas apesar de ter essa diminuição de tecido, essas células miocárdicas elas acabam aumentando o seu volume. É quase como se fosse uma resposta. Eu não consigo mais me manter aqui, né, nesse tecido da forma como era antes, então eu vou aumentar o volume para o tecido não perder, pelo menos em volume, né? Então o coração ele acaba tendo um aumento de volume celular desses miócitos, tá? É, e aí isso vai acabar aumentando também o órgão, né? Vai aumentar o coração, mesmo com atrofia celular, mesmo com uma perda de miocárdio, né? Uma perda ali de cardiomiócitos, né? Você acaba tendo um aumento de volume cardíaco por conta do aumento desses cardiomiócitos, tá? O coração, nesse caso, ele vai aumentar, né? Vai ter uma presença ali de câmaras dilatadas e também tem a característica da atrofia celular, mas com o aumento do volume, né? Então, essa é a característica. O coração ele fica hipertrófico no final das contas, tá? Isso pensando no idoso. E mesmo assim, ele tem uma perda de contratilidade também, tá? Então, existem essas alterações. Você vai ter um aumento de volume celular, né? Que faz com que haja um aumento de volume do coração, no geral. O coração vai ficar hipertrófico, mas ele perde capacidade de contratilidade, né? Pelo menos um pouco, ele vai perder capacidade de contratilidade. E ele vai ter perda progressiva ali, né, da quantidade de células-tronco que vão, né, que fariam, né, essa autorregeneração para manter o coração dentro dos padrões normais, né? Mas no caso do idoso, isso acaba se alterando. Outra coisa que vai alterar, né, no coração do idoso, que a gente vai falar de várias questões aí daqui para frente, é a perda de células no nosso atrial e também no feixe de His, tá? Então, o que que isso vai trazer para a gente? Vai trazer para a gente que há uma alteração, né, no sistema de condução do coração, né? As células ali do nosso atrial, elas vão se perdendo, as células do feixe de His vão se perdendo, e isso acaba atrapalhando muito, né, o sistema de condução do coração, tá? Ali eu coloquei um dado, né, que cerca de, quando a pessoa tem 75 anos, em média, ela já vai ter cerca de 10% da quantidade de células no nosso atrial que ela tinha antes, quando ela tinha 20 anos de idade, tá? Então, é uma perda muito grande de células no nosso atrial, principalmente, o que inclusive vai contribuir para uma maior tendência, né, para fibrilação atrial, no caso ali que a gente vai falar daqui a pouco que acontece nos idosos, tá? Então tem uma tendência maior. A fibrilação atrial faz parte, né, dessa fisiopatologia da fibrilação atrial, essa perda de células do nosso atrial, porque depois que você perde a capacidade do nosso atrial de gerar contratilidade cardíaca, né, pelo menos do mesmo jeito que era antes, o átrio começa a assumir um pouco mais esse papel também, né? As células do átrio começam a assumir um pouco mais esse papel, e aí acaba que isso vai ter um fator de predisposição para desenvolvimento da fibrilação atrial. Existe outro fator mais importante que eu vou falar daqui a pouco, mas isso aí é só um primeiro aí para a gente começar a conversar sobre isso, tá? É, esses processos, né, de perda de células no feixe de His e no nosso atrial acaba causando maior suscetibilidade do idoso de desenvolver arritmias, né? Como eu falei, tem uma maior tendência à fibrilação atrial, mas uma tendência, né, a arritmias de modo geral, tá? Isso é uma característica muito importante do coração do idoso que a gente precisa lembrar, tá?
Aqui eu coloquei um quadro, né, que mostra para gente o que vai ser alterado, o que que vai se manter, né, durante o envelhecimento. Então, por exemplo, no envelhecimento a contração ela se altera, né, na característica de ser prolongada. Tem uma diminuição da resposta beta-adrenérgica, que a gente vai ver depois que tem uma relação grande ali com a frequência cardíaca, com a pressão arterial do idoso também, tá? Aumento da rigidez miocárdica e vascular. Controle do sistema nervoso autônomo vai ser alterado, mas algumas partes desse processo vão se manter, por isso que tem dos dois lados, tá? Diminuição dos barorreflexos arteriais, né? E aí, isso daqui para a gente vai explicar, por exemplo, a hipotensão ortostática, que acontece muito no idoso, né? O idoso se levanta e a pressão dele cai, porque ele tem uma perda de capacidade de fazer o barorreflexo arterial para manter a pressão ali dentro do estado normal, mesmo com alteração de posição, né? Então, aí o idoso tem maior tendência a isso. Isso é um grande risco para gerar queda no idoso, e a gente sabe que queda no idoso é um grande problema, né? Até porque existe, né, o contexto ali de osteopenia, de osteoporose em alguns casos, né? Então a gente precisa estar muito atento à hipotensão ortostática, mesmo, principalmente quando a gente for passar é, um agente hipotensor para o idoso, né? Tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? Fazer uma avaliação muito bem feita desse idoso para saber qual medicamento vai passar para ele, né? Aumento do fluxo simpático, que também vai alterar bastante a atividade cardíaca, né? Inclusive no sentido de fazer o quadro de arritmia, né? Diminuição do fluxo vagal, que diminui, então, a atividade parasimpática no coração, né? Então, acaba acontecendo isso, e diminuição da VO2, que o coração consegue manter, né? A contratividade miocárdica, em tese, ela vai se manter, tá? Tem alteração, mas em tese ela vai se manter em níveis ali aceitáveis. O fluxo sanguíneo coronariano não se altera. A vasoconstrição alfa-adrenérgica mediada, né? Ela vai se manter também, tá? Então a beta-adrenérgica ela vai ser alterada, mas a alfa-adrenérgica não. O controle do sistema nervoso autônomo, como eu comentei com vocês, em alguns pontos ele vai ser alterado, em outros pontos não, né? A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. E os barorreflexos cardiopulmonares se mantêm também, tá? Alterações estruturais no coração. Então vamos pensar o seguinte, olha. O coração, eu já falei com vocês, né, que ele tem um aumento de volume, porque os cardiomiócitos eles aumentam o volume celular, mesmo tendo uma atrofia, mesmo tendo uma perda de quantidade, de número de células presentes ali no miocárdio, né, por conta do envelhecimento. O que que eu vou encontrar além disso no coração? Vou encontrar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, e essa hipertrofia do ventrículo esquerdo acaba causando aumento da PA dependente da idade, tá? Então, a pessoa, quanto mais ela vai envelhecendo, maior chance ela tem de desenvolver hipertensão arterial por conta da hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Que vai acontecer no envelhecimento. O volume diastólico final, ele fica reduzido apenas nas mulheres, tá? E isso acaba tirando para a gente, né, que esse fator ele não está relacionado necessariamente com a idade, ele vai acontecer mais nas mulheres mais idosas, mas vai acontecer nas mulheres, então está mais relacionado com o sexo do que com a idade, mas a gente precisa citar porque quando a gente for atender uma idosa, a gente pode pensar nessa situação, volume diastólico final reduzido, tá? Aumento do número e espessura das fibras colágenas presentes no miocárdio. Isso não significa aumento de tecido conjuntivo, tá? Só aumenta realmente as fibras colágenas ali, para preencher mesmo o espaço, né? Porque a gente sabe que tem uma perda de celularidade, isso em geral, né, no corpo inteiro, uma perda de celularidade no idoso, no coração não vai ser diferente, né? Então a gente acaba tendo essa maior deposição de fibras colágenas aí, tá? Em pessoas muito idosas, a massa ventricular tende a diminuir, mas isso é por conta do extremo sedentarismo que muitas vezes essas pessoas acabam tendo, né? Então aí vai ter o efeito contrário ali do que a gente vai observar no início, né, da vida idosa, mas a pessoa ela tá assim por conta do sedentarismo, não por conta do envelhecimento. Então, é só fazer essa diferenciação, tá? E existe um acúmulo maior de proteína amiloide, que assim, ela basicamente é uma proteína que se acumula no miocárdio e ela forma uma capa em volta do miocárdio, atrapalha, né, a funcionalidade do coração. Isso, em tese, é patológico, né? Mas no idoso acaba tendo uma maior chance, né, de acumular proteína amiloide e aí causar amiloidose cardíaca, né? Que é um quadro patológico que é gerado por acúmulo dessa proteína, tá? Ela vai atrapalhar porque ela fica ali, ela não sai, de cima do miocárdio e ela acaba atrapalhando a contratilidade, tá?
Alterações na estrutura arterial agora. A gente falou mais do coração, agora vamos falar das artérias. O que que acontece nas artérias com o envelhecimento, né? Existe um aumento de rigidez da parede arterial, tá? É, e esse comprometimento se dá na camada média da parede, tá? Então, é bem diferente da aterosclerose, né? Que na aterosclerose o comprometimento é na camada íntima e não na camada média. Nesse caso, agora é na camada média, tá? E por conta dessa rigidez aumentada, por conta desse aumento da rigidez, eu tenho uma artéria que aumenta de diâmetro e aumenta de espessura, tá? E à medida que o processo progride, né, ou seja, à medida que a pessoa vai envelhecendo cada vez mais, ela vai tendo esse aumento de espessura, aumento de diâmetro da artéria, acaba sendo gerado um aumento da impedância ao fluxo sanguíneo, ou seja, o fluxo sanguíneo fica mais difícil de passar, tá? Impedância é isso, é algo que vai se opor a um fluxo, né? Então, o que está se opondo ao fluxo nesse caso é o aumento do diâmetro, aumento da espessura, né? Ou seja, essa alteração na camada média da artéria, né? E com esse enrijecimento da artéria, acaba atrapalhando o fluxo sanguíneo, tá? Então, no idoso, essa impedância ela fica alterada, tá? Principalmente quando a pessoa já está mais idosa ainda, tá? É, então, essas são as alterações que a gente encontra nas artérias aí com envelhecimento, tá? Coloquei aqui algumas alterações cardíacas, né? Um quadrinho aqui com as alterações cardíacas. Então, tem um aumento da lipofuscina. Lipofuscina é o que a gente vai encontrar histologicamente mesmo quando a gente vai avaliar as células ali, principalmente do miocárdio, do sistema nervoso também, que são células que têm por característica uma pequena capacidade, né? Uma baixa capacidade de reposição tecidual, né? Então, essas células, elas não fazem tantas mitoses, assim, elas não conseguem se diferenciar tanto assim, então acaba tendo uma maior expressão de lipofuscina. No caso do idoso, vai ser mais ainda, porque você não tem mais tanto reparo tecidual ali no coração, ali no miocárdio, então acaba que a lipofuscina fica muito mais aumentada, porque você está vendo, quando você vai fazer a avaliação histológica, você está vendo células que são muito idosas, são antigas, né? Células velhas. Então, quanto mais velha a célula for, mais lipofuscina ela vai expressar, tá? Então, isso é aí que a gente consegue identificar histologicamente. Você vai identificar mais fibrose, e aí eu estou falando do endocárdio e das válvulas, tá? Vai identificar mais fibrose, mais lipídios e mais calcificação. Calcificação em válvula e fibrose em válvula é muito perigoso, né? É muito ruim, porque isso pode gerar, por exemplo, o quadro de sopro cardíaco, né? O que que é o sopro? O coração, né? O sangue está passando ali do ventrículo, por exemplo, não, do átrio para o ventrículo, por exemplo, e aí essa válvula que antes ficaria tranquilamente móvel, né, para passagem do sangue, ela não fica 100%. Então, sobra um espaço menor para passagem do sangue, e aí a pressão que esse sangue faz para sair, né, para passar por esse espaço menor, que antes era um espaço desse tamanho, agora é um espaço desse tamanho para passar, ele vai passar com uma pressão maior. Então, o barulho que você ausculta é diferente, né? E aí você percebe um sopro. Então, o sopro ele vai vir por uma estenose praticamente, né? Só que é uma estenose valvar, né? E isso está sendo gerado por aumento de fibrose, aumento de calcificação, aumento da quantidade de lipídios presentes nessas válvulas. Então, acaba que tem essas alterações, a gente pode esperar encontrar mais sopro cardíaco nos idosos, né? No miocárdio, você vai encontrar mais lipofuscina da mesma forma, mais fibrose, mais amiloidose, que eu comentei anteriormente, mais apoptose, mas não vai ter reparo depois, né? Não vai ter substituição dessas células. Então, você tem mais apoptose, mas tem menos capacidade de reposição tecidual, você acaba perdendo tecido, assim como acontece no corpo inteiro, no coração do idoso não vai ser diferente, mas lembrar que o cardiomiócito do idoso aumenta de volume, por isso que você tem uma hipertrofia, né? Principalmente do ventrículo esquerdo, no caso dos idosos, né? Aumento da miosina isoenzima beta, aumento de mutações genéticas também, né? E diminuição do tecido conjuntivo no miocárdio especificamente, tá? No endocárdio e no resto, né, dos tecidos cardíacos, isso acaba sendo um pouco diferente. Alterações arteriais, né, no envelhecimento, então, dilatação da aorta e grandes artérias, aumento da espessura da parede arterial, que eu já comentei com vocês, aumento do número de fibras colágenas na parede arterial, que está relacionado com a esclerose, né, nas artérias, redução do conteúdo de glicoproteínas, aumento, justamente por conta, né, dessa maior deposição de fibras colágenas também, substituição tecidual, né, aumento da mineralização da elastina, então diminui a elasticidade, né, dessas artérias, então
Você acaba tendo até mesmo uma substituição de fibra, né? Antes você tinha uma fibra elástica, agora você tem uma fibra colágeno presente ali, então acaba que muda muito essa elasticidade, o que inclusive muda a complacência dessas artérias, o que significa também que o idoso vai ter uma dificuldade de voltar, né, para o estado que ele estava antes, por exemplo, quando ele estava deitado, quando ele levanta, ele muda, né, a posição dele, e por ter uma redução da complacência arterial, ele acaba tendo o processo de hipotensão, além da perda, né, do baroreflexo arterial, né, redução do baroreflexo arterial, que também é um processo que vai acontecer com o envelhecimento, ou seja, é uma somatória de fatores que acabam gerando a hipotensão postural, né, ou hipotensão ortostática, né, como quiser chamar. Aumento da rigidez arterial, que a gente já comentou, aumento da tensão da parede arterial por conta desse aumento de rigidez, por aumento de espessura também, né, e perda de elasticidade, aumento da resistência periférica, né, que vai vir como uma resposta a esse processo, aumento da pressão sistólica de pulso, né, e aumento da pressão arterial média no idoso, né, que eu também já tinha comentado que vai acontecer esse aumento aí de pressão arterial média, né. Bom, pensando agora nos parâmetros funcionais, porque tudo que eu falei até agora é mais estrutural, mas vamos pensar nos parâmetros funcionais também com o envelhecimento. O que que vai acontecer? Ó, vamos pensar primeiro na frequência cardíaca. Frequência cardíaca, geralmente, ela vai ser definida pelo equilíbrio entre ativação simpática e ativação parasimpática. Beleza. Quando o idoso está fazendo exercício físico, né, a frequência cardíaca máxima dele diminui em comparação, né, com as pessoas mais jovens, os adultos jovens, por exemplo, né? Por isso que a gente consegue pensar na frequência cardíaca máxima como sendo 220 menos a idade, porque a gente sabe que a idade vai influenciar muito nisso e vai ficar cada vez menor nessa frequência máxima, essa frequência cardíaca máxima, ok? Ocorre extensa diminuição da resposta cardíaca ao estímulo beta-adrenérgico, que eu já tinha até comentado anteriormente com vocês. Mas isso acaba gerando uma redução da frequência cardíaca máxima em geral, né? Mesmo no repouso ali e tal, acaba gerando uma diminuição dessa frequência cardíaca máxima, né? E para compensar, ocorre aumento das catecolaminas plasmáticas, principalmente no momento do exercício, tá? Então você aumenta catecolaminas para tentar aumentar essa frequência cardíaca máxima, tá? Só que essa resposta ela é bem tímida, ela é bem pequenininha, tá? Com aumento de volume diastólico final, tá? Então acaba gerando aumento diastólico também, tá? Por conta desse aumento de catecolaminas. Então você espera encontrar mais catecolaminas no sangue do idoso do que no sangue do adulto, por exemplo, tá? A fração de ejeção ventricular esquerda, ela está preservada, ela está normal no idoso, principalmente quando ele está em repouso. Se ele tiver em exercício, aí vai ficar alterado. O idoso que está em exercício, ele tem uma fração de ejeção ventricular esquerda reduzida, tá? Isso comparando com o adulto jovem, tá? É sempre comparativo, isso aí que eu tô falando, tá? E você também tem uma piora do enchimento ventricular esquerdo com compensação de sístole atrial. Então, a sístole atrial fica cada vez mais forte para tentar compensar, né, esse enchimento ventricular que está reduzido, né? E aí, o que que vai acontecer? Quando você tem uma maior contratilidade do átrio, né, forçada por você ter essa necessidade de enchimento ventricular, você acaba gerando fibrilação atrial, né? Então, existe a maior tendência de fibrilação atrial e também maior tendência de você auscultar a quarta bulha, né? Quando você vai auscultar o idoso, existe uma forte tendência de você conseguir auscultar a quarta bulha. No idoso, a gente considera isso como fisiológico, né? E aí, lembrar que a gente precisa ter um enchimento ventricular o máximo possível, porque a gente precisa pensar naquela questão de Frank Starling, né? O que que é a ideia do Frank Starling? A ideia do Frank Starling é a seguinte: eu tenho o ventrículo, ele tem uma capacidade de contração, e essa capacidade de contração, ela é denotada pelo enchimento dele, tá? Então, quanto mais o ventrículo se enche, quanto ele mais se expande, é quando você tem uma maior contratilidade ventricular, tá? Então, o ventrículo ele só vai conseguir esvaziar tudo que está dentro dele quando ele está totalmente cheio, tá? Então, o ventrículo precisa estar totalmente cheio, né? E aí, por isso que a gente precisa ter uma contratilidade atrial aumentada por conta do enchimento reduzido do ventrículo esquerdo, principalmente, né? Então, para a gente poder conseguir preencher o ventrículo esquerdo, e aí sim ele ter contratilidade suficiente para liberar aquele sangue completamente, né? E não ter volume residual de sangue dentro dele, tá? Então, essa é a ideia, basicamente. Por isso que tem muita frequência aí a fibrilação atrial no idoso, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá certo? Esse vídeo foi rapidinho mesmo, mas tem algumas alterações bem interessantes, né? Da gente pesquisar, da gente entender. E lembrando que tudo isso daí vai alterar
a nossa conduta, principalmente farmacológica, né? No idoso, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa conduta farmacológica, sempre lembrar disso, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!